Companhia aqui no programa é o Adir, psicólogo. Tudo bem contigo? Tudo jóia. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Olha, a gente vai falar um pouquinho agora de filhos, da criação de filhos. E é sempre algo bem difícil, né? Porque cada um tem uma visão diferente de tudo isso. E eu vou começar com uma reflexão, talvez, você pode me ajudar depois. Porque muitas vezes, quando a gente pergunta para um pai, para uma mãe, o que você deseja para os seus filhos? Que eles sejam felizes. Mas o que significa felicidade desses filhos? Depende muito da criação de cada um, do conceito que cada um tem de felicidade também, Adir? Com certeza, a certeza que a gente pode ter é que os pais, eles já têm na sua mente o que é felicidade. Né? Eu quero felicidade para os meus filhos. Na verdade, eu estou pensando muitas vezes naquilo que é felicidade para mim, naquilo que é talvez uma pretensa felicidade que eu nem cheguei a alcançar, né? Sabe aquela coisa de eu não cheguei lá, mas eu gostaria também que os meus filhos alcançassem. Eu quero ter uma casa boa, eu sempre quis ter uma casa boa, ter um carro bom, uma família completa e tudo mais. Mas eu não consegui, mas eu gostaria que o meu filho tivesse tudo isso. Isso. E então, muitas vezes, quando fala dessa felicidade, está embutida ali essa ideia de aquilo que eu busquei, talvez não alcancei, eu gostaria de dar para o meu filho. Mas aí a gente já está levando em consideração que automaticamente para o filho a felicidade é a mesma coisa que é para mim. O que não significa. O que não significa. E aí, por exemplo, quando a gente tem a sensação ou a situação que o pai é muito bem sucedido e gostaria que o filho também fosse muito bem sucedido. Mas a felicidade não está junto nisso, nesse bem sucedido. É correto dizer que um pai bem sucedido, ele também vai gerar um filho bem sucedido? Não, infelizmente não. Infelizmente. Infelizmente, porque senão seria uma coisa meio que automática, né? Mas por esse lado seria infelizmente, mas também é felizmente, por quê? Porque se fosse essa a regra, então também um pai mal sucedido automaticamente geraria um filho mal sucedido. Ainda bem que nós somos donos das nossas próprias vidas, das nossas próprias escolhas. Por quê? Porque aquele filho, independente de como seja o pai, ele vai ter a oportunidade e a responsabilidade de fazer as suas próprias escolhas. Né? Então assim, o pai, ele precisa permitir que o filho consiga se descobrir, se conhecer e muitas vezes aquilo que para o pai é a felicidade e às vezes até o continuar aquilo que o pai já começou, muitas vezes se torna um peso para o filho. Né? Eu tenho que dar continuidade porque é um negócio de família, né? É uma profissão e continuar, e aí aquela ideia, né? Então eu poderia pensar assim, eu tenho o meu consultório, então meu filho tem que continuar o meu consultório. Mas e se meu filho não quer isso? Né? E se ele quer mudar de tudo isso? E se a ideia dele é outra, totalmente diferente. Né? E uma das coisas que eu acho que vem em encontro disso que você estava falando, são aqueles pais que geralmente eles dão as coisas para os filhos, então eles são bem-sucedidos, eles conseguiram muitas coisas na vida, e aí eles dão carro, eles dão casa, eles dão presentes, eles dão tudo facilmente para os filhos. A gente poderia ter uma ideia errônea de que esses filhos vão ser felizes porque têm tudo isso? Não. Infelizmente também não, e provavelmente não. Veja, aqueles pais que alcançaram todas essas coisas, né, que nós gostamos e buscamos e que queremos, provavelmente eles justamente chegaram naquele ponto porque eles não tiveram as facilidades, eles não tiveram a abertura total e todas as portas abertas e tudo facilitado. Então eles tiveram que lutar, tiveram que se esforçar, eles tiveram que fazer escolhas que foram muitas vezes difíceis de serem feitas lá atrás, vencer grandes obstáculos, por isso se tornaram vencedores. E aí quando eles tiram dos filhos a possibilidade de enfrentar todas essas coisas, está tirando do filho também a possibilidade da garra, da superação, de saber o que quer, que é tão importante e tão difícil. E cada vez mais a gente vê a nossa juventude tendo muita dificuldade disso. Né? De saber o que eu quero. E aí vem o pai e fala assim, não, mas eu quando tinha 10, 12 anos, eu já sabia o que eu queria fazer da minha vida. Né? Então assim, é um dilema muito grande e para os pais é muito importante permitir que os filhos passem pelas dificuldades, que eles se frustrem, que eles possam se decepcionar, porque isso vai moldando o caráter. Vai moldando e vai capacitando para ter força de vontade,
para ter disciplina, para ter o discernimento do que é bom, do que é ruim. Agora, se meu pai só me dá o que é bom, eu não consigo saber o que é ruim e não consigo fazer escolhas. E uma das coisas que eu também achei interessante trazer para vocês, porque muitas vezes os pais trabalham, conquistam muitas coisas e fazem justamente o que eu falei agora. Presenteiam os filhos com várias situações. Ou presenteiam com um consultório. Se formou dentista, então já monto o consultório, já dou todos os aparelhos, já faço tudo prontinho. E aí as pessoas lá no final das contas vão olhar assim, nossa, como esse rapaz é bem sucedido. Mas ele não foi bem sucedido. Os pais foram. Sim. Mas aí ele tem uma felicidade embutida, mas é uma felicidade real? Você acha isso? Não, com certeza não. Até mesmo, talvez, uma grande frustração, e talvez aí uma frustração ruim, eu falei daquela que é boa, né? Talvez uma frustração ruim, que é aquela frustração que você não consegue superar. Porque o pai já fez. Como é que o filho vai ter a coragem até de dizer para o pai assim, não, eu não quero, por exemplo, né, o dentista, eu não quero essa super cadeira, né? Eu prefiro aquela outra usada, né? Vou trabalhar os 2 primeiros anos com aquela lá usada, limitada, depois o que eu conseguir eu vou trocar e eu vou crescer. E se o pai já deu, muitas vezes os filhos também, por terem sido criados dentro de um sistema onde ele vai recebendo, também não conseguem dizer não. Também não tem forças para dizer, olha, eu prefiro a minha vida caminhando desse jeito, nesse ritmo. E aí vai recebendo porque imagina também que é bom, mas lá na frente talvez isso vai fazer uma grande falta. Mas essa percepção é os pais que têm que ter. Exatamente. Por quê? Porque o pai é responsável, o pai é que é maduro, o pai é que é o adulto no meio dessa história toda. Sim. Né? Não tem como querer que o filho de 17, 18, 20 anos consiga ter essa maturidade e consiga ter essa visão toda. A gente está falando aqui de uma forma de criação, né, dessa disponibilidade de coisas, de presentes e fazer com que as pessoas sejam bem-sucedidas ou não, felizes ou não. É melhor ser bem-sucedido ou ser feliz? Tem uma definição disso? Tem. Aí dá para ter. Veja, é melhor ser feliz do que ser bem-sucedido, né? Algumas pessoas vão fazer do ser bem-sucedido a sua única forma de ser feliz. E é esse um grande problema, né? Até hoje pela manhã eu estava conversando no consultório com uma paciente e dizendo para ela assim, olha, nós podemos perder qualquer coisa que nós temos, a qualquer momento. Se eu basear a minha felicidade naquilo que eu tenho, e se isso me é tirado, de repente, de uma hora para outra? Então vai-se embora não só o sucesso, mas também a felicidade. Então eu posso sim ter sucesso, ou eu posso ter bens, ou eu posso alcançar muita coisa, mas a razão da felicidade, ela tem que estar em alguma coisa maior, mais duradoura. Não em alguma coisa que se acaba. Que se acaba, né? Se acaba. E a felicidade, ela não está em algo palpável. Até ontem nós conversávamos também com a Erika e ela falou que a felicidade, o dinheiro ajuda muito na felicidade, mas ele não é o principal de tudo isso. Exatamente. Veja, talvez a gente podia fazer aqui a distinção entre felicidade e alegria. Né? Receber alguma coisa, alcançar um determinado posto, alguma coisa de sucesso, me dá muita alegria. Mas nem sempre é aquilo que consegue me produzir felicidade. E a felicidade é alguma coisa que vai sendo construída ao longo da vida. Né? Então eu posso ter ao longo da vida momentos de alegria, mas também vou ter momentos de tristeza, mas a felicidade não precisa ir embora, mesmo nos momentos de tristeza, de dor, dificuldade. Por quê? Porque faz parte da vida da gente e a gente vai passar por essas coisas também. E isso tudo a gente precisa passar para os filhos, para as crianças, para eles entenderem um pouquinho desse mundo. Que é necessário, sim, você atingir o sucesso, você conseguir, mas sem ultrapassar as pessoas, sem pisar em cima das pessoas, porque isso, como eu iniciei falando, é da criação de cada um. Mas isso é uma forma geral de ser pessoas do bem, não é? Com certeza. A questão de você saber que você depende de pessoas. Tem gente que está te ajudando, né? Tem gente que está colaborando para o seu sucesso, seja em que área for, para você ir bem, para você se dar bem. Tem gente que participa daquilo, né? Então você tem colaboradores, você tem funcionários, mas você tem amigos, né? E sem essas pessoas todas, como seria a vida? Então aí eu começo a enxergar as pessoas como
coisas, né, como degrau para eu chegar a algum lugar, e aí mais cedo ou mais tarde, quando eu realmente precisar, são as pessoas que vão fazer a diferença, não são as coisas. Né? Eu costumo dizer o seguinte: o teu carro não te abraça. Né? Ele não enxuga as tuas lágrimas, ele não diz assim, não, vem cá, conta comigo. É um amigo, um familiar, né? Os parentes, esses sim, estão lá sempre o tempo todo. E é engraçado você falar isso, porque algumas pessoas que são materialistas, poderíamos dizer assim, poderiam dizer, não, meu carro me abraça porque ele tem um banco maravilhoso, porque ele tem um monte de coisa, de acessórios poderosos. Mas quando você bate ele, foi-se. Acabou, não tem mais. Isso. E é interessante porque, assim, daí naquela hora você consegue ver aquilo só como bem material. A gente até fala assim, não, mas graças a Deus foram só bens materiais. Né? Quer dizer, aquilo que era tão importante perdeu a importância num O instante. que importa são as pessoas que vão estar ao teu redor te dando suporte por algum motivo. Exatamente. E aí, se você sofreu junto ali com o carro nessa batida, né, aí você tem muito mais chance de perceber a importância que a vida realmente tem e as pessoas à sua volta, os amigos, não é a facilidade das coisas que vai te dar tudo isso. Gente, você viu? É um assunto que ele envolve muitas questões, né? É a criação de filhos, sim, mas é de valores também que a gente está falando. Porque quando você vai passar alguma coisa para o seu filho, você está passando aquilo que você aprendeu, aquilo que você ensinou. A felicidade, o ser bem-sucedido, sim, ele está embutido em tudo isso. E isso faz toda a diferença na vida dessa criança, nessa vida desse adolescente e na sua vida. Porque isso faz toda a diferença também. Né? E a gente tem que lembrar que a gente não consegue dar o que a gente não tem. Né? Então, eu vou transmitir valores, mas quais valores? Se eu não os tenho, né? Ou se eu os tenho todos revirados, invertidos, o que eu vou conseguir transmitir? Sim. Tá vendo? Adir, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui no programa. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Muito bom estar aqui. E a gente espera sempre levar para vocês esse conteúdo especial para você utilizar na sua vida, na sua família, com as pessoas que você gosta, tá bom?